Fala pessoal, beleza? Gabigol aqui na área, chegando com mais uma análise e agora é semifinal de Campeonato Paulista. Palmeiras contra a grande surpresa do Ituano. E antes de a gente começar aquela análise, trazer escalação e tudo mais, quero lembrá-los que esse vídeo é um oferecimento da Betfair e tem promo especial aí para palmeirense, só você clicar no link para você aproveitar, obviamente válido para novas contas, beleza? Então, vamos trazer alguns fatos aqui na temporada, tanto do Ituano do Palmeiras. Bom, o Palmeiras até o momento, ele venceu praticamente todos os jogos dessa temporada. Não à toa, ele está a 14 jogos sem vencer. Ou seja, um excelente momento do Palmeiras, né, que já vivia isso também no passado recente. No Campeonato Paulista, é o quarto melhor ataque da competição, né, com 19 gols. E é a melhor defesa do campeonato, com 5 gols sofridos apenas. Então, realmente um desempenho muito acima da média dos demais do Campeonato Paulista, inclusive com os grandes, né? Corinthians, São Paulo e tudo mais. Já a equipe do Ituano, grande surpresa dessa semifinal. Por quê? Porque o Ituano estava taxado e poderia cair na última rodada e do nada, né? Por conta do regulamento do Campeonato Paulista, conseguiu a classificação, obviamente com os méritos, foi para as quartas de final, empatou com o Corinthians 1-1 e venceu nos pênaltis. Aliás, vale a ressalva, em 15 dias foram 4 classificações de Campeonato do Ituano, ou seja, sendo 2 no Campeonato Paulista e 2 na Copa do Brasil, inclusive uma nesse meio de semana contra a equipe do Ceará, também nos pênaltis. Então, assim, não é uma boa ideia o Palmeiras querer levar esse jogo para os pênaltis, que os caras estão bem afiados, inclusive vou falar de alguns destaques individuais a respeito disso. Um outro ponto do Ituano, aí agora um ponto negativo, como eu falei, quase caiu, então foi a equipe que teve a terceira pior defesa do Campeonato Paulista e sofreu 19 gols. E um dos piores ataques também. Só 2 gols feitos nesse campeonato. Então isso daqui é um panorama das duas equipes aí nessa temporada e também, obviamente, no Campeonato Paulista. Vamos para o campinho, vamos falar de escalação. Vamos começar a escalação, lembrando que o Palmeiras joga em casa no Allianz Parque. Por quê? Porque tem a melhor campanha, sempre essa é a grande vantagem de ter a melhor campanha na primeira fase. Foi assim contra o São Bernardo e obviamente vai ser contra o Ituano, até porque eu expliquei a situação da equipe. Então o time do Abel Ferreira não muda grandes coisas e tudo que a gente viu aqui nessa temporada. Então o Everton no gol, Murilo e Gustavo Gomes fazem a defesa, Marcos Rocha na lateral direita e o Piquerez na lateral esquerda. Zé Rafael e Gabriel Menino fazem o meio campo, Rafael Veiga um pouco mais avançado é o terceiro homem de meio campo, e lá no ataque a gente tem Dudu, Rony, e aí a grande interrogação. Eu coloquei o Tabata aqui porque ele foi titular na última partida, jogou bem inclusive, né, a última partida que o Palmeiras eliminou o São Bernardo, mas nada garante que ele será titular aqui novamente. E aí quais são as opções que o Abel Ferreira tem? O Endrick, que até em uma entrevista o Abel Ferreira chegou a dizer que o Endrick não saiu por questão técnica, e sim uma questão tática, que ele gostaria de ter um jogador driblador mais de lado, que não é o caso do Endrick, que também tem uma certa habilidade, mas ele é mais centroavante, e aí ele preferiu ter o Bruno Tabata aqui pelo lado, tá? Mas então tem a possibilidade aí, abertura para o Endrick voltar, e caso o Endrick volta, a gente tem que sempre lembrar, e aí o Rony vem aqui para o lado direito, né? Ou até mesmo ele inverte com o Dudu aqui e vai lá para o lado esquerdo, mas ele joga pelos lados, tá? Então tem essa possibilidade aí também. Mas com Rony em campo e Tabata e Dudu, essa é a formação da equipe do Palmeiras. Então vou deixar essa daqui como escalação provável. Vamos para o lado do Ituano, do técnico Gilmar Dalpozo. Uma coisa que vale a pena a gente ressaltar, o Ituano tem vários nomes conhecidos, só que alguns deles nem jogam, como por exemplo Giovânio, aquele revelado pelo Santos, teve passado no Atlético Paranaense, entre outras equipes aí, se não me falha a memória, Cruzeiro, ele rodou muito, né? Não jogou quase esse Campeonato Paulista. Neto Berola, aquele do Atlético Mineiro e tal, também América Mineiro, 35 anos já, também não jogou. E aí tem uma outra opção no banco de reservas, esse sim, inclusive até entrou na partida do meio de semana, que é o Rafael Silva. Para quem não sabe, ele foi campeão com o Ituano lá em 2014, né, a última vez que o Ituano foi campeão do Campeonato Paulista, espero não ter errado a data, se eu errar vou colocar aqui abaixo para vocês. E ele é banco de reservas dessa equipe. O Rafael Silva, que teve passagem pelo Vasco, teve passagem pelo Cruzeiro, é a opção então no banco do Gilmar Dalpozo para o ataque.
Falando do time, o time joga no 4-2-3-1, padrão, com o Jefferson Paulinho no gol, um dos grandes destaques aqui dessa recente campanha, né, positiva do Ituano, né? No Campeonato Paulista ele pegou pênalti, na Copa do Brasil agora contra o Ceará, eliminando o Ceará, ele também pegou pênalti, inclusive bate pênaltis também, né? Bateu contra o Corinthians e bateu contra a equipe do Ceará. Muito bom goleiro, né? Revelado no Osasco Audax. Bernardo Chapo e Claudinho é o capitão, inclusive fazem a defesa. Yuri e Rai Ramos, que fez o gol contra o Corinthians, são os laterais. Meio campo a gente tem o Marlon Freitas e o André Luiz. E lá no ataque, né, no 4-2-3-1, tem o Eduardo Persson aqui, o Paulo Vitor, bom jogador, inclusive o Paulo Vitor, Gabriel Barros e lá no ataque o Diego Quirino. E aí dá pra gente citar também algumas opções que o Gilmar Dalpozo tem para tentar mudar o jogo. Um dos caras, peça-chave, é o Rafael Pereira, um jogador mais experiente, que pode fazer tanto meio campo, ele vem diversas vezes entrando aqui no lugar do André Luiz, mas ele pode também fazer um terceiro zagueiro, caso o Gilmar Dalpozo necessite, né? Não sei se vai ser a opção, ele ainda não fez essa mudança, né? Agora nos mata-matas que ele disputou, sempre jogou no 4-2-3-1, mas caso acontecer, vocês já sabem, o Rafael Pereira é um jogador mais defensivo, né? Seja de meio campo, seja na zaga, inclusive batendo pênalti também na decisão contra a equipe do Corinthians. Um outro jogador pode surgir lá no ataque é o Felipe Saraiva e também o Rafael Silva, como eu citei, né? Sempre, possivelmente, com a saída do Diego Quirino, que é o titular de momento, tá? O Lucas também é um jogador que vira e mexe aparece meio campo, assim como também o José Aldo. Essas são uma das opções dessa equipe do Ituano, que apesar de não ser uma grande equipe tecnicamente falando, vem dando bastante trabalho para os adversários para serem vencidos, beleza? Então, ó, vamos para a nossa aposta lá no Betfair, não esquece de criar sua conta, link aí na descrição. Bom, pessoal, feita a análise, vamos para a nossa entrada aqui na Betfair e não esquece, bônus exclusivo para palmeirenses aqui, apostando R$20 nos Jogos do Verdão, você ganha R$100 em bônus, é só você clicar aí no link na descrição e seguir esses 3 passos para você criar sua conta com esse bônus, beleza? Então, ó, Palmeiras e Ituano, minha opinião, assim como eu trouxe aqui na análise para vocês, o Palmeiras é muito mais time, o Ituano chegou nessa semifinal de forma até inesperada e claro, agora não vai querer largar o osso, mas ainda assim, vejo o Palmeiras muito superior, diferentemente das zebras que a gente teve em São Paulo e Corinthians, um time muito mais encorpado, né? Principalmente com a categoria do Abel Ferreira em montar as suas equipes. Então, a entrada que eu vou fazer vai ser aqui no Sportsbook da Betfair, vou aqui em todos, né, onde a gente consegue ver todos os mercados. Aí se você desce, que tem um mercado bem interessante que eu gostei, que vai ser o Palmeiras para vencer com menos de 3.5 gols a uma odd de 1,80. Você consegue fazer no criar aposta, mas lá tá dando uma odd de 74, aqui a gente tem o mercado prontinho com uma odd de 80. Bem parecido com a entrada anterior que eu fiz, a minha opinião é a mesma. Ituano vai dar trabalho, mas dessa vez acredito que o Palmeiras vai conseguir vencer o jogo, beleza? Então vou entrar aqui com uma stake de R$100, que é a minha unidade, e tá feita a nossa entrada. Espero que você tenha gostado da análise. Não esquece de criar a sua conta aí na Betfair com um bônus especial para palmeirenses. Valeu? Tamo junto e bons greens a todos.